Então, uma boa noite a todos. Hoje, então, nossa live aqui da segunda-feira, né? E vamos estar, então, hoje vendo um tema muito importante para a vida do cristão, né? Muito importante na restauração da nossa alma, que é autoridade e submissão, ou autoridade e rebelião, né? Que foi o tema do encontro de São Paulo, né? O tema do encontro de São Paulo. E algo assim que é bom a gente estar meditando nesse tema, irmãos, né? Fazia tempo que eu não via uma mensagem sobre isso. Quando eu vim para o Senhor, eu me lembro que tinha bastante mensagens. E eu vejo assim que aos poucos o Senhor vai abrindo o teu entendimento mais, né? E então é bom a gente meditar nisso, que isso envolve todo o nosso processo de restauração, né? Então vamos começar então fazendo uma leitura do livro de Mateus, capítulo 8. Mateus 8. Vamos ler aqui a partir do 5. Mateus 8, a partir do 5. Que fala assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama. Mais um irmão, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? E então, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Saudar os irmãos, pode fechar ali. Chega aqui. Irmão Marcos, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar aqui. Bem-vindo, irmão. Tudo bem contigo? Tudo bom, graças a Deus. Amém, amém. Então, eu pedi para a nossa irmã Luzia, então, fazer a oração inicial. Depois vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois vamos ouvir um vídeo também que fala sobre esse tema de hoje. Amém, irmãos. Vamos orar então, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, neste momento, Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Sim, meu Pai, te agradecer, Senhor, pela tua existência, Pai. Te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor deu o seu Filho, Pai, unigênito, Senhor Jesus Cristo, para morrer, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, por cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua existência, meu Deus. Senhor, também, Senhor, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Te pedimos, ó Pai, que nesta noite, Pai, que nesta live, Senhor Jesus, o Senhor venha continuar, Senhor, falando conosco, Pai, através da palavra que vai ser pregada, Senhor apostólico, Pai querido e amado. Falando, Senhor, através do compartilhar dos nossos irmãos, ó Pai querido e amado, de cada um de nós. Pai, te peço também por cada grupo, Pai, familiar neste momento, que está sendo feito, Pai, lá na casa da irmã Núbia, aonde estiver, Pai, sendo aberto um lá agora, Pai, de grupo familiar, Pai, que o Senhor, Pai, venha, Senhor, com a tua providência, com a salvação, com a cura, que o Senhor venha repreendendo todo o mal. O Senhor está escrito na tua palavra, Pai, quando estiver 2 ou 3, lá o Senhor estarás. Então nós te agradecemos, Pai, porque cada um de nós que estamos aqui nessa live, Senhor Jesus, estamos, Senhor Jesus, reunidos, Pai, em um só propósito, Pai querido e amado, em uma só comunhão, Pai. Senhor, abençoa esta live, Pai. Abençoa
abençoa cada lar representado, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, que venha ser feita a tua vontade, meu Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Também te pedimos, ó Pai, abençoa, Pai, cada uma das pessoas, ó Deus, que vão assistir essa live, Pai querido e amado, no YouTube, Pai. Que a tua palavra venha ser, Pai, grandiosamente, poderosamente, Pai, impactar o coração e a mente dessa pessoa, Pai. E que o Senhor venha ser a solução, Pai, dos problemas dessa pessoa, Pai. Que o Senhor venha ser a luz, ó Pai, no fim do túnel, Pai. Que o Senhor venha fazer a tua obra, Pai. Implanta, Senhor, o teu reino, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o louvor, Pai querido e amado. Abençoa a palavra apostólica. Fique conosco, Pai. Fala conosco, não só agora, mas eternamente. Em nome de Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Eu confessei-te os meus pecados, não escondi minha iniquidade. Em tua presença estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenda, Senhor, para a oração que te faço. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Amém.
próximo louvor diz para cada um de nós batalharmos pela fé, pois chegou o tempo em que homens não aguentarão a sua doutrina e cercar-se-ão de mestres, onde os desejos dos corações é de ouvir coisas agradáveis. E muitas vezes nós nos encontramos assim, onde queremos ouvir algo que afaga nossa alma, nosso coração, mas sabemos que a verdadeira doutrina é aquela que vai contra nossas vontades, contra os nossos desejos. Esse é o batalhar pela fé diária de cada um de nós, que possamos em nome de Jesus ter isso em mente e no nosso coração, que diariamente enfrentaremos essa batalha, mas o Senhor estando conosco nós venceremos em nome de Jesus. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Convido os irmãos novamente a abrir a palavra de Deus no
Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Versículo 9. Vamos ler juntos, orando. Pois também eu sou o homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém. Esta noite, sinto do Senhor o encargo de falar sobre autoridade e submissão. Assunto esse que considero crucial para que Deus abençoe os seus filhos que estão no corpo de Cristo. Muitos de nós acham que meditando na palavra, que orando, que jejuando, abre as janelas dos céus e as bênçãos são derramadas sobre nossas vidas. Outros acham que orações poderosas de ministros do Evangelho podem ajudar muito. Outros acham que fazendo boas obras para as pessoas que estão necessitadas, Deus se agrada e abençoa aquelas pessoas. Mas eu quero dizer que isso não é o principal, o que nós devemos para Deus. As bênçãos dos céus são liberadas para cada um de nós quando nós temos o entendimento e temos a experiência prática da autoridade e da submissão. Muitos de nós estamos aqui, talvez sentados nessa noite, e você deixou para trás muitos problemas, muitos sofrimentos, muitas dores, e veio aqui com a esperança de que Deus opere um milagre, uma maravilha, e que você, saindo daqui, você receba as bênçãos de Deus num clique mágico. Eu não quero desanimar nenhum de vocês, mas o procedimento de Deus para nos abençoar não é este. Não é a vinda num culto, não é a participação num culto, nem num grupo familiar, nem na meditação, nem no jejum, mas sim quando você conhece os preceitos básicos da fé cristã. Você está num beco sem saída. Você não pode voltar mais. Não tem como voltar mais. Você só tem um caminho depois que conhece a verdade divina: ir à frente. Amém? Em todo o universo, não só no planeta, mas na esfera natural e na esfera espiritual, são duas dimensões que nós temos no universo. Tem uma esfera que é só espiritual e tem uma esfera que é natural, da qual nós participamos. Só existem dois princípios no universo: o da autoridade e o da rebelião. Só tem esses dois princípios no universo. São duas coisas que temos que observar. E neste trecho, eu ia pedir para você deixar aberto essa passagem de Mateus 8, versículo 9 e 10. O Senhor Jesus Cristo, como um mestre perfeito, Ele ensina coisas grandiosas aqui para que venhamos a receber as bênçãos de Deus. A chave da vitória de qualquer filho de Deus que está no corpo de Cristo depende desse princípio. O princípio da autoridade e da submissão
Porque não existe como você separar uma coisa da outra. A palavra autoridade, de onde ela vem e o que significa? A palavra autoridade quer dizer, é a manifestação de um autor. Quem é o único autor do universo? É o teu Pai, é o meu Pai, é o Deus Pai. Ele que criou os céus e a terra, e tudo que tem na terra também Ele criou. Então Ele é o autor de você, o meu autor, é o autor da terra, dos céus e da terra. Ele é o único autor. Autor quer dizer, o que criou, o dono de todas as coisas. O que manda absolutamente como único, não tem outro. Então a palavra autoridade vem de autor. E no universo, o princípio da autoridade pertence a Deus Pai, mas ninguém. Como Satanás queria ocupar o lugar de Deus, ele queria ser autoridade na esfera natural. Se deu mal, porque Satanás não criou o céu, não criou a terra, não criou homens, não criou nada. Ele era um ser criado. Então ele queria ocupar uma posição que seria impossível acontecer. Ele ser uma autoridade, porque ele foi criado para ser submissão. Assim como eu e você fomos criados sempre para ser submissão. Amém? O que é a submissão? É estar debaixo da missão de servir à autoridade. Todos que são criados por Deus se tornam submissos a eles. E nunca isso vai mudar. Então, se nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui na terra e a vida aqui não é fácil. A vida aqui é difícil, nós temos que nos relacionar com vários tipos de pessoas durante um dia. Temos que viver em família, temos que viver em ambientes de trabalho. Então, a barreira do relacionamento se torna tremendamente difícil para a gente vencê-la, né? A subsistência é tão difícil, ganhar dinheiro para pagar as nossas contas e viver uma vida de paz, uma vida suprida, uma vida tranquila. É difícil. Nós temos que manter a nossa saúde. Isso é uma coisa que é difícil. A degradação física ela começa a acontecer numa determinada idade. Então, tudo nessa terra não é fácil. E uma pessoa que vive neste mundo em rebelião ao princípio de autoridade de Deus, essa é uma pessoa, então, que vai ter uma série de dificuldades para vencer na vida. Vai ter muitos problemas aqui. Veja que quando o Lúcifer quis ser a autoridade, ele tornou-se demônios, ele tornou-se anjos caídos, anjos que vão ser condenados eternamente ao lago de fogo. Então, o julgamento de Deus foi muito duro sobre eles por causa da rebelião, porque ele não foi submissão, esse foi o problema. Mas eu quero voltar para o que está escrito aqui, porque Jesus ensina uma coisa interessante e que a igreja não percebe, não se deu conta, e por isso estamos todos privados de muitas bênçãos que Deus quer dar e a gente não pega, porque não desce sobre nós, por causa do nosso comportamento consciente de desobediência a Deus. Quando a desobediência tem caráter de consciência, eu sei que eu estou fazendo errado, isso deixa de ser desobediência apenas, passa a ser, sofre um processo de libação e intensifica mais o pecado, chama-se pecado de rebelião. Então um crente que conhece a Escritura não vai ser um desobediente apenas, ele vai ser mais do que isso, para o lado ruim, ele vai ser um rebelde contra Deus. E Deus disse que a rebelião
é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, no verso 22 e 23, ali. Então o Senhor, Ele julga isso com muita severidade sobre nossas vidas. Mas, mais uma coisa ainda. O nosso Deus que está no céu, sendo Espírito, enviou Jesus em carne, que era o próprio Deus em carne, para ser o Cordeiro, para redimir o homem, para o homem sair da rebelião e da inimizade contra Deus e se reconciliar com Deus. E a palavra reconciliação implica que eu tenho que entrar numa posição de obediência a Deus, de submissão. Não existe uma reconciliação com Deus, não existe uma união plena com Deus se você não se tornar submisso a Deus. Então o sangue de Jesus que correu na cruz e a ressurreição foi para proporcionar para mim e para você e a todos que nasceram, já vão nascer ainda, uma possibilidade de eu restaurar a minha comunhão de submissão como servo de Deus. Estão entendendo? Quando um filho de Deus entra na submissão, imediatamente, sem precisar pedir nada, as bênçãos caem sobre aquela vida. Não precisa você pedir. Amém? Eu não tenho tempo de falar sobre tantos detalhes sobre isso, mas se você ler o Salmo 133, ali fala de que a bênção de Deus cai no cabeça, que é Cristo, depois desce pela barba, são os membros que estão debaixo da autoridade de Cristo, depois vai para a gola, depois vai para as vestes, vai para todos os membros que faz parte do corpo de Cristo. Salmo 133. Então, quem está organicamente vivo e ativo no corpo de Cristo? Somente os que estão em submissão. Olha o que eu disse. Eles estão numa posição, eles estão desempenhando uma função, e eles estão colocados no corpo, mas em função no corpo. Porque tem muita gente colocada no corpo e o membro não funciona. Não funciona. Porque o cabeça ordena e a mão não se mexe. O cabeça ordena, a mão não faz. Então, essa mão não tem função, não tem bênção. Porque a bênção é o movimento proporcionado por Deus. Isto é a nossa bênção. É quando Deus te usa. É quando Deus toma você e faz coisas através de você. A bênção de cada filho dele depende disso. Porque quando Deus me usa para aconselhar uma pessoa e sair do desânimo e da depressão, quando Deus me usa para levantar a fé de uma pessoa, para curar uma pessoa, a graça primeiro passa por mim, depois passa pela pessoa. Então eu sou renovado e sou abençoado. Entende, irmãos? E como a gente tem enganos aqui na igreja, achando que o sacrifício substitui a fé. Não. O sacrifício não substitui a fé. Deus diz que se agrada mais da fé do que o sacrifício. Mas ainda não cheguei onde eu queria nessa noite. Existe uma posição no corpo de Cristo que são as autoridades representativas de Deus. Quem são as pessoas qualificadas pelo Cristo para serem autoridade? E agora você vai entender aqui um princípio que desencadeia muitas bênçãos sobre nossas vidas. O verso 9 está o princípio. Vamos ler novamente, que eu acho que você já pode deduzir agora. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados, às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo,
Faz isto, e Ele o faz. Amém? Então Jesus aqui está ensinando uma coisa que eu não sei se você se deu conta. Quem são as autoridades representativas de Deus? Aquele que é submisso a Deus. Se eu não sei obedecer a Deus, eu não sou uma autoridade ainda de ninguém. Eu posso estar numa posição de autoridade, mas posso não ser autoridade de fato, porque eu não estou obedecendo o meu Deus ou uma autoridade superior a mim na representação divina. Estão entendendo? Tem muitas pessoas que estão numa posição de autoridade, mas não flui vida deles, porque o que determina um fluir de autoridade é o fluir de vida do Espírito que sai daquela pessoa. Não é porque eu digo que ele é uma autoridade, é que ele vai ser. Ele pode estar na posição de autoridade, como muitos maridos dentro de um casamento estão na posição de autoridade, mas eles são autoridade, eles exercem autoridade? Às vezes não. Porque eles não conhecem os princípios de Deus ou não obedecem aos princípios que conhecem. Portanto, a autoridade não flui, porque Deus condicionou, é uma lei espiritual. Aqui o centurião disse: eu sou um homem que estou sujeito a uma autoridade, por isso que eu tenho autoridade sobre outros. Então, se eu não estou sujeito a uma autoridade, eu nunca vou ser autoridade. Não estou sendo autoridade. E isso, a igreja não tem revelação dessas coisas que eu estou falando aqui. Os irmãos confundem posição de autoridade com realidade de fluir de autoridade. São coisas diferentes. É por isso que tem muitos conflitos dentro dos casamentos. É por isso que tem muitas brigas dentro do casamento, porque nem a esposa entende, nem o esposo entende desses princípios. Então, muitas vezes, a esposa não é submissa porque enxerga que o marido tem uma posição, mas não tem uma vida de autoridade. Né? E eu digo para você que uma pessoa não precisa conhecer a Bíblia para ser uma autoridade de direito e de fato, que é posição e função. A pessoa pode muito bem conhecer muito pouco essa Bíblia, mas pode ser uma verdadeira autoridade, porque ele sabe obedecer às autoridades dele. Então Deus vai tomar aquela pessoa para fazer ele ser abençoado por Deus. Vocês podem olhar na vida natural, sem considerar a igreja, como tem pessoas obedientes às autoridades, que obedecem, respeita o pai, respeita a mãe, ele baixa a cabeça, ele tem submissão aos pais. Aquele homem vai ser abençoado, aquela pessoa. Amém? Porque isso é um princípio universal. E muitos que estão numa posição de autoridade, que não têm influência de vida e autoridade, porque não sabe se submeter, não pode mandar. Vai ser desrespeitado e desonrado sempre. Amém? Quando uma pessoa se rebela contra uma verdadeira autoridade de Deus, Deus é que julga quem se insurge contra ela, não é a gente. Não é eu que boto as pessoas na linha. Eu tenho que manter minha posição de amor e a minha posição de respeito com todas as pessoas. Não importa se são submissas ou não comigo. Mas se ele está em rebelião contra mim e eu continuo obediente às minhas autoridades, Deus vai julgar o rebelde, não a mim. Eu não preciso mover um dedo. Deus vai julgar aqueles que se insurgiram contra a autoridade. E assim, esses princípios dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro da igreja, vai se restaurar à medida em que as autoridades verdadeiras começam a dar este exemplo, né, de que não é a força humana, nem o grito,
que faz com que sejamos reconhecidos como autoridade. E sim, a obediência a Deus. Isso vai fazer a gente ser reconhecido como autoridade. Estão entendendo? Antes dele dizer que os soldados deles obedeciam a ele, ele disse: eu obedeço meu superior. Por isso que eu digo para este, vai, ele vai. Por isso que eu digo para esse, vem, ele vem. E faz isso, ele faz. Porque eu respeito a autoridade. Deus vai fazer com que também me respeite a minha autoridade, daqueles que estão debaixo da minha mão. É Deus que faz. E aí, as enfermidades vão embora, os teus problemas vão saindo, porque pessoas com autoridade, o inimigo, os problemas vão para baixo dos teus pés. É lá que eles ficam. Quando uma autoridade está na posição e exerce a obediência ao superior, as dificuldades, os problemas vão para debaixo dos teus pés. Isso não significa que tu não terá problema. Todos os problemas que se levantar contra você vai parar embaixo dos teus pés. A vitória vai ser tua. Amém? Então, a igreja precisa ter ciência disso que nós estamos falando. Eu vejo que há um engano muito grande das pessoas querer exigir que seja reconhecido como autoridade e, na verdade, eles não têm influência da vida. Eles têm só a posição de autoridade. Amém, irmãos? Claro que Deus colocou eles ali como autoridade dentro daquela organização que eles estão vivendo. Seja gerente, seja marido, claro, estão na posição, mas de direito. Mas, de fato, precisa acontecer as coisas. Amém? Então, eu quero aqui deixar essas palavras aqui para os irmãos, porque tem muito mais coisas para você descobrir disso do que eu estou falando hoje. Se você levar no coração essas palavras e começar a pensar, por que na tua vida não dá certo as coisas? Por que você tem tantas queixas? Por que estão tantas murmurações? Por que você se queixa muito que está ruim a vida? Examine essas coisas que eu estou falando. Amém? Examina isso. Porque talvez você tenha dito vai e ninguém vai. Você tem dito vem e ninguém vem. Você tem dito faz isso, ninguém faz. É porque você não é submisso às autoridades superiores. Amém? Esse é o problema. E não tem como errar. Isso aqui é tão certo como tu me enxerga aqui na frente. Funciona. Amém? Irmãos, então a gente viu que Deus honra a submissão. Né? Se eu sou submisso, Deus vai me honrar, vai me abençoar. Né? Porque Deus é a autoridade. Né? E o que a gente vê aqui? Por isso que eu digo assim, que é muito importante a gente meditar nesse princípio de autoridade e submissão. Né? Todo mundo é regido por esses dois princípios aí. Autoridade, quem é que é autor de todas as coisas? Deus, né? O único autor é Deus. Na verdade, a única autoridade é Deus, né? As outras autoridades são todas delegadas por Ele. Por isso que diz que toda autoridade vem de Deus, né? Amém? E os outros são o quê? São submissão, né? O que estão sob uma missão, né? Isso não é vergonha, não, motivo de vergonha, né? É a organização que Deus fez. Deus é um Deus de ordem, né? E eu sou abençoado se eu estiver respeitando os princípios de Deus. Então, essa mensagem aí é bom nós olhar, né, para nós. Como é que eu estou? Princípio de autoridade e submissão. Deus não honra o rebelde, né? De repente eu estou com problemas na minha vida, no meu trabalho, no casamento, saúde, financeiro, né? Que tudo é regido pela lei da autoridade e submissão. Eu estou submisso, né? Se eu estou submisso, eu estou na posição que Deus, né, me colocou, né? E aí, se eu estou na posição, Deus abençoa. Deus nunca vai abençoar o rebelde, né? Primeiro o rebelde, a gente sabe quem foi. Foi Lúcifer, né?
Ele era um anjo de luz, um anjo lá, né? A Bíblia descreve como alguém lá, como resplandecente, né? Mas um dia ele se rebelou. Ele saiu da posição, né, de submissão e ele se tornou Satanás. Ele caiu, né? Então a gente vê as consequências. E a gente sabe que o homem também caiu, né? O próprio Satanás, lá, o Lúcifer, foi lá, ofereceu para o homem a rebelião e o homem aceitou. O homem entrou na rebelião, né? E então, mas veio Jesus Cristo, através de Jesus, foi restaurada a submissão, né? Que a palavra diz o quê? Que Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Então, se eu sou cristão, eu aceitei Jesus, Senhor e Salvador, né? E eu estou reconciliado com Deus. Amém? Só que agora, então, a gente sabe que nós estamos num processo de restauração da alma. O que é restauração da alma, né? Eu ficar na posição de submissão a Deus. A carne é rebelde, o velho homem é rebelde, a natureza adâmica, né? Eu tenho que sair do comando da carne, da rebelião, e entrar no comando da submissão, espírito, né? Eu tenho o Espírito de Deus em mim hoje, que ele é submisso. Então, tudo é uma questão de troca de comando, né? Troca de comando. Então, que a gente sabe que a bênção vem pela submissão. Ali o irmão citou o Salmo 133, né? Então, a gente podia ler o Salmo. Vamos ler o Salmo aqui. Salmo 133. Aqui mostra que a bênção desce, né? Porque se a bênção desce, ela vem de cima. Então, ela vem do alto. Salmo 133. Vamos olhar o Salmo aqui, que diz assim: como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso. Olha esse óleo aí, né? Sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, que representa o Cristo, né? Vai descendo por Cristo, o óleo, a unção, né? A bênção, vai descendo através de Cristo. Desce para a barba de Arão, e desce para a gola, vai descendo, né? A gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, né? Então, se eu quero ser abençoado, eu tenho que estar na posição, ali foi falado uma coisa importante, né? Na posição e na função. Então, no corpo de Cristo, eu tenho uma posição que Deus me coloca, né? Além de eu estar na posição, eu tenho que estar funcionando, né? Para receber esse óleo. O óleo vai descendo, entende? O óleo vem de cima, vem de Deus, vai passando por Cristo e vai descendo. Se eu estou na posição, né? Aquilo como se fosse encanado, como se fosse encanamento. Eu vou receber aquele óleo ali, né? Ele vai chegar, porque eu estou na posição e eu estou na função, né? Amém? Então, a importância que tem, eu digo que quando eu cheguei na igreja, foi uma das coisas que falaram para mim, né? Disse, olha, isso aqui é muito importante vocês estudar, autoridade e submissão. Isso aqui depende a tua bênção na igreja, né? E isso aí, quer dizer, Deus é o único autor, é a única autoridade, mas ele vai delegar pessoas como autoridade. Então, o marido é uma autoridade no lar, trabalha numa empresa, tem o chefe, a autoridade, né? A autoridade está sobre aquela pessoa. Tu vai numa repartição, tu vai lá no consultar, tem alguém lá que é a chefia, tem uma autoridade, né? E a autoridade a gente sabe que a gente deve submissão a ela, respeito a ela, né? A autoridade que ela tem. E o que a palavra diz que o que é relativo é a minha obediência, né? Eu posso só não obedecer uma autoridade se ela falar algo contrário à palavra de Deus, né? Se ela mandar eu fazer algo que eu sei que é contrário à palavra de Deus, aí eu não preciso obedecer. Então, a submissão absoluta, tem que respeitar aquela autoridade, né? E a obediência relativa, porque, né? Se ela for contrária aos princípios de Deus, eu não quebro o princípio, né? Porque a autoridade mesmo é o próprio Deus. A pessoa, então, é uma autoridade delegada, né? Mas aqui teve algo muito importante, vamos compartilhar, nosso tempo sempre passa rápido. Vamos ver aqui o Mateus 8:9,
o irmão ele comentou, eu achei interessante aquilo que ele colocou ali, né? Como é que flui a autoridade, né? Então, Mateus 8:9. O centurião falou algo importante aqui. Tem uma revelação aqui sobre isso. Ó. Então, olha o centurião falando com Jesus. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Então, o centurião é aquele soldado ali, né? Aquela autoridade, comandante, ele chefiava 100. Tinha 100 soldados que estavam sob as ordens dele. Ele era o comandante, né? Ele era a autoridade. Mas ele disse o que aqui? Também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele tinha também alguém que estava acima dele. Não sei se era um chefe de 200, 300, como é que era ali, né? Ou também, meu irmão, tem uma coisa que o irmão falou ali, né? Esse centurião, ele era do Senhor, né? Ele tinha revelação da autoridade de Cristo. Então, não dá para a gente duvidar que também ele era sujeito à autoridade, podia estar se referindo a Deus, né? Tinha muitos romanos que eram convertidos ao cristianismo, né? Embora os romanos fossem um povo que era idólatra, né? Eles eram todos errados, né? Povo pagão. Mas dentro desse povo tinha os que se convertiam, que eram tocados por Deus, né? Tinham o chamado de Deus e se convertiam genuinamente. Então, é possível que ele estivesse falando de Deus também. Eu sou sujeito à autoridade. Ele tinha a revelação do autor, né? E então, aí mostra aqui que como ele era sujeito à autoridade, esse princípio foi importante aqui que foi colocado, né? Se eu posso ser uma autoridade de direito, já fui nomeado, né? Eu já tenho autoridade, mas o de fato envolve o fluir da autoridade, né? O fluir representa que eu sou respeitado, que o respeito não é algo que eu vá impor, né? Eu não posso impor o respeito, né? Então, o respeito vem por esse fluir, né? Tem que ter uma unção, né? Não é assim, tem pessoas que tu vê que as outras respeitam ele naturalmente, né? E tem outras que é uma dificuldade, né? As pessoas rejeitam. E ali mostra um princípio importante para isso, que a autoridade tem que também ser submissa, né? Se eu quero que tenha ali um nível de respeito, tenha um fluir, eu tenho que também estar na submissão. Amém? Então, a importância que tem a submissão. Mas vamos ler de novo ali, então, vamos ver a sequência ali do Mateus 8:9, né? Que olha o que ele falou ali, né? Ele falava assim, então, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele também obedecia, ele era submissão também, né? Ele também era submissão, ele mandava, mas ele também sabia obedecer, né? Então, notem que para eu ter o fluir de autoridade de Deus, eu tenho que também saber me submeter, né? Então, o que ele falou ali? Eu tenho soldado às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. Né? Ele era uma pessoa respeitada por todos os soldados dele. Ele mandava, o soldado obedecia. E não era uma coisa imposta ali, né? Ele era uma pessoa que ele sabia o que era autoridade, né? E então ele era respeitado pelos deles ali, né? Então ele sabia também que Jesus era poderoso para curar. Por isso que ele disse, basta tu dizer, Jesus, não precisa nem ir lá em casa. Eu sei o que é autoridade, né? No fundo ele reconhecia que Jesus era o próprio Deus. Ele tinha muita revelação aí, por isso que eu digo que esse soldado realmente era uma pessoa que tinha um coração voltado para Deus, né? Não precisa ir na minha casa, dá uma palavra aí, meu servo lá está curado. Olha a fé que ele tinha aí, né? Notem que a fé envolve uma revelação do poder de Deus. Ele tinha essa revelação, né? Então, o que fica para nós nessa mensagem, né? É importante, Deus honra o submisso. Se eu sou submisso a Deus, Deus vai me honrar. Deus honra a submissão, né? E Deus julga o rebelde. A pessoa que é rebelde tem um momento que vem juízo sobre ela. Por isso que a importância que tem, né? Deus está sempre examinando o meu coração.
Então, que essa mensagem sirva para eu olhar para mim e ver que áreas eu ainda sou rebelde, né? Que áreas eu não estou sendo submissão. De repente eu estou recebendo juízo, as coisas não estão dando certo, porque ainda tem áreas que eu não sou submisso, que eu estou sendo rebelde, estou agindo conforme o Lúcifer lá na misericórdia, né, irmãos? O Senhor me chamou para ser submissão, né? Então eu digo assim, a importância dessa mensagem para a gente examinar o nosso coração, né? De repente tem muitas coisas que não estão dando certo, muita coisa que ainda não foi atendida, né? Que tem áreas que eu estou sendo rebelde, né? Às vezes com o próprio Deus estou sendo rebelde, né? Então a importância de a gente ouvir essa mensagem, né? E pedir, e ter revelação do meu coração perante Deus. Amém? Pode fechar ali. Então, irmãos, hoje então esse tema é tão importante aí, né? Para a gente ser abençoado, autoridade e submissão. Então, é um tema que é bom até a gente meditar mais, né? Ver mais a fundo aí, né? Porque é por aí que eu sou abençoado. É uma questão de estar na posição e na função. Eu não posso estar fora da posição. E eu tenho que estar funcionando, né? Isso envolve um fluir de Deus na minha vida. Amém? Eu vou abrir para vocês, ainda temos uns minutos aqui. Quem quer compartilhar aí essa área? A irmã Luzia, pode compartilhar, irmã. Eu quero Amém. ler uns versículos aqui que se encontram em Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Aqui fala sobre os dois fundamentos, né, que fala aí, né, das bênçãos e as maldições, né, de quem ouve a palavra do Senhor e aquele que ouve, mas não pratica, né? Então vamos ler lá, irmãos. Mateus 7, versículo 24 em diante. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele, olha só, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, olha só, irmãos, os dois fundamentos. Vamos ver onde a gente está alicerçado. Se realmente a gente está colocando a palavra do Senhor em prática, ou a gente realmente está só lendo e deixando para lá, né? Eu quero continuar aqui, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, que diz assim, irmãos: e eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpristes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpristes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, mas vos desviastes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirtes outros deuses que não vos conhecem. Então, olha só, irmãos, que bênção essa palavra. A gente temos que estar ruminando nessas palavras, a gente temos que estar meditando em cima delas e orando em cima delas para ver o que o Senhor quer falar com a gente. O título da história aqui, né, de Deuteronômio 11, 26, diz o quê? A bênção e a maldição. E aí, já no versículo 26, você vê logo o quê? Né? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E aí a gente lemos lá em Mateus, né, os fundamentos, né? A rocha e a areia, os dois fundamentos.
E aqui é a palavra, irmãos, a quem nós vai obedecer, né? A gente vai fazer o bem ou a gente vai fazer o mal? A gente vamos colocar a palavra do Senhor em prática ou simplesmente a gente vai ler e deixar para lá? Aí muitas vezes, como foi dito aí, a nossa vida, a gente trabalha, mas não dá em nada. Por quê, irmãos? A gente luta o dia todo, mas parece que não nos leva a lugar nenhum. Muita gente ganha rios de dinheiros, mas aquele dinheiro não sacia aquela pessoa. Aquele dinheiro não está trazendo paz para aquela pessoa. Ao contrário, aquele dinheiro está trazendo mais dificuldades, mais lutas. Aquela pessoa não sabe como gasta aquele dinheiro. Aquela pessoa está devendo a Deus e o mundo. Aquela pessoa só anda ansioso, preocupado por causa daquele dinheiro. Por quê, irmãos? Será se a gente está realmente obedecendo a palavra do Senhor? Será se a gente está orando, está meditando? Será se nós estamos colocando, irmãos, o reino em primeiro lugar? Então, irmãos, deixa eu dar um testemunho. Eu sei que aqui o tempo já está se fechando, mas deixa eu dar um testemunho rápido para os irmãos aqui. Né? Dei essas duas palavras, né, de Mateus, né, 7, 24 em diante, e de Deuteronômio 11, versículo 26, para os irmãos ver. Né? Como é bom a gente honrar o Senhor em tudo e em qualquer situação. Irmãos, assim, o meu testemunho é assim, 2 vezes que eu tava assim muito apertada, irmãos, muito apertada mesmo. E na época eu ainda não estou trabalhando, né? Então eu recebo o auxílio, né, Bolsa Família, de R$600, irmãos. E teve uma época, irmãos, que 2 vezes eu tava tão apertada. Uma vez foi porque eu ouvi uma pessoa que nem é da igreja, olha só. Por isso que a gente tem que vigiar com quem a gente fala e a gente tem que vigiar o que a gente ouve. Então, irmãos, a irmã chegou para mim e falou assim: irmã, mas o dízimo não é assim, porque lá em Malaquias, adiantando aqui, lá em Malaquias, né, 10, já tá falando. Né? Como a gente tem que, acho que é Malaquias 3:10, né? Que a gente temos que, né, honrar o Senhor e fazer prova disso. E aí, meus irmãos, eu escutei essa pessoa, porque a pessoa falou que a gente já dá o nosso dízimo, que é só o tempo da igreja, da gente estar meditando na palavra, isso e aquilo. E eu fui pela pessoa e falei assim: Senhor, então o Senhor já é o dono do ouro e da prata, então o Senhor não precisa do meu dízimo, né? Eu já estou dando o meu dízimo para o Senhor em horas de meditação da palavra, em oração. Pronto, irmãos. Eu sou dizimista fiel. Não importa o que as pessoas vão falar para mim, eu já não dou mais atenção às pessoas, eu dou atenção à palavra. Porque a palavra, o Senhor disse que Ele é Deus para cumprir a sua palavra, e é verdade. Meus amados irmãos, eu peguei, não dei o dízimo. Nesse dia eu ainda recebi meu dinheiro, né, da Bolsa Família. Quando chegou no próximo mês, cortaram o meu dinheiro. Eu digo, Jesus. E aí eu fui para a palavra. E o Senhor me trouxe essa palavra, irmãos. Deu honrar o Senhor. Lá em Malaquias 3:10. E eu digo, meu Senhor, eu não paguei o dízimo porque eu fui ouvir a outra pessoa e não ouvi o Senhor, e eu sou dizimista fiel. Irmãos, foi uns 2 meses para mim voltar a receber esse dinheiro. Eu apertada por aqui. E outra, irmã, outra vez, a segunda vez, mais uma vez, eu não ouvi o Senhor mais uma vez, estava muito apertada mesmo, e eu ainda falei assim com o Senhor, né, olha só como a gente tem a cara lisa, né, achando que o Senhor, né, eu falei assim, Senhor, o Senhor tá vendo como eu tô devendo, Pai, Senhor, se eu tirar o dinheiro do dízimo, eu não vou ter como pagar aquelas pessoas, e aquelas pessoas, Senhor, também precisa, né, eu creio que quando a gente faz, irmãos, com o pouco que a gente tem, Deus nos honra. E aí, irmãos, mais uma vez, eu não paguei o dízimo, porque o dízimo já não é mais nosso, irmãos, o dízimo não é nosso, o dízimo nós só tá devolvendo o que é do Senhor, mas eu sempre dou meu dízimo com oferta. Aí eu falei com o Senhor, né, que eu não tinha como pagar e tudo. Irmãos, mais uma vez foi cortado.
E foi uns 4 meses, eu assim, ó, Senhor, misericórdia, Senhor, eu tô precisando. E foi num tempo, irmãos, que eu estava precisando mesmo para fazer a biópsia da minha mãe, que eu acho que custou 900 e alguma coisa, que eu saí pedindo para Deus e o mundo ajuda e clamando ao Senhor e orando ao Senhor. E aí eu me mudei para a cidade de Caém, e aí eu peguei, tive que mudar, foi por isso também que cortou. E eu creio que foi porque eu não devolvi o dízimo e a oferta também, né? O principal foi isso, irmãos. Falta de obediência à palavra. Eu tenho que honrar a palavra do Senhor também. Irmão, foram uns 4 meses. Mas eu me humilhei na presença do Senhor. E esse dinheiro veio todinho, irmãos. Deu para mim cobrir os 900 reais da minha mãe. E ainda ajudei ela numa viagem, e ainda com outros remédios também. E assim, irmãos, foi uma bênção. Então, irmãos, a gente é que sabe se a gente vai correr atrás das bênçãos ou da maldição. Agora aqui está dizendo, né? Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras serão, né? Serão como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, dependendo de que modo a gente vai agir, pode ser que a gente adquira maldição ou que a gente adquira bênçãos. Então, cabe a nós a quem a gente vai, né, obedecer. Então, eu digo a vocês, sempre obedeça a palavra. Coloque Deus em primeiro lugar. Não escute pessoas, irmãos. Se vocês estão com dúvidas na cabeça, não vai até fulano de tal ou até cicrano. Deus é a palavra. Deus, ele vai te responder. Vai para o joelho que o Senhor vai te responder. Esse é o conselho que eu deixo para os irmãos, e esse é um testemunho assim que, irmãos, assim, não deu para me contar o tanto de provação que eu passei por esses 4 meses, mas foi, ó, foi suor, foi lágrimas em cima de lágrimas, foi humilhação, pedindo para Deus, clamando ao Espírito Santo para me ajudar, e o Senhor, eu creio assim que foi o agir de Deus mesmo na minha vida, mas eu não deixo mais de dizimar, e nem de ofertar, isso eu já sei que eu não deixo de jeito nenhum. Eu prefiro a bênção. Eu prefiro, irmãos, obedecer do que sacrificar. Então, o meu dízimo não é meu, é do Senhor. Quando qualquer dinheirinho, a parte é do Senhor, não quero saber. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Bem, irmãos, então estamos chegando ao nosso final aqui da nossa live. A gente volta amanhã de tarde, às 15 horas, tem o grupo lá na casa da Dona Preta, né? Tem irmãs que participam pela internet também, né? E voltamos depois na quarta, 19 horas, né? E então vamos, né, perseverar, irmão, que a gente vê que toda a nossa bênção vem por estar na submissão a Deus, né? Amém? E autoridades representativas também. Né? Vamos pedir para a Nora, então, fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos iluminaste, Senhor, nessa noite, Senhor, nos trazendo revelação da tua palavra, Senhor, nos mostrando como agir, Senhor, para andarmos, Senhor, em submissão a ti, Senhor, aos teus mandamentos, à tua vontade, Senhor, para que possamos, Senhor, ser abençoados por ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que tu honras, Senhor, a tua palavra para a cumprir, Senhor. Quando nós seguimos a tua palavra, tu cumpres, Senhor, aquelas promessas que estão escritas na tua palavra e abençoa, Senhor. Por isso nós já te louvamos, nós já te agradecemos, Senhor, e clamamos, Senhor. Nos mantém, Senhor, na obediência e na fidelidade a ti. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Irmã Luzia, Deus abençoe a todos. Elizabeth, Sullivan, Francinete, abençoe, minha irmã. Amanhã estamos na tua casa, se Deus quiser. E o José Marcondes. Amém. Amém, irmãos. Em nome de Jesus.